O vídeo de hoje vai trazer várias verdades, as verdades do final de semana. Vamos falar do líder, que está convencendo cada vez mais pessoas da sua solidez. Vamos falar da oscilação do Palmeiras. Bom, eu vou fazer uma comparação aqui, que vocês vão falar, ó que viagem. Mas calma, vocês vão entender. Vamos falar de jogador reclamão, que reclamou de novo, e não faz muito sentido na minha cabeça, de técnico pistolando, cometendo sincericídio, num país onde falar a verdade às vezes vira sincericídio. Vamos falar de time em ascensão, mas com a defesa ainda peneira. Olha quanto assunto. Like do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com a gente. Link do meu canal do Telegram está na descrição do vídeo, conteúdos exclusivos estão por lá e eu tô te esperando lá também. Tô acelerando porque é tanto assunto, só pra gente não perder tempo. Vou falar do líder primeiro. A vitória do Botafogo, ela, dentro do Allianz Parque, interrompe uma sequência de 31 jogos de invencibilidade do Palmeiras como mandante e mostra que esse Botafogo atual está preparado para diversas situações, para diversos tipos de adversário. O Botafogo enfrentou um time que dentro de casa costuma massacrar os seus adversários quando acelera o jogo, costuma ser muito dominante, impor muitos problemas e desestabilizar os seus adversários. O Botafogo não se desestabilizou em momento algum no jogo. A defesa do Botafogo foi absolutamente perfeita no Allianz Parque. O ataque foi cirúrgico. Tiquinho Soares é um centroavante de alto nível para o futebol brasileiro, tem números espetaculares, está vivendo uma grande fase, um poder de decisão, poder de definição. Na primeira que caiu, ele concluiu. E o Botafogo mostra que está pronto para brigar pelo título. A realidade é essa. São só 12 rodadas. São 10 vitórias em 12 rodadas. São 30 pontos em 36 disputados. E ganhando de muita gente grande. O Botafogo ganhou do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do São Paulo, fora as outras vitórias. O Botafogo ganhou jogando bem, como contra o Fortaleza que deu totó. O Botafogo ganhou jogando mal, como ganhou contra o Cuiabá. E time que quer ser campeão precisa sair com pontos nas noites ruins também. O Botafogo jogou de maneira inteligente para vencer um adversário como o Palmeiras ontem no Allianz Parque. É uma grande campanha. É o melhor time do Campeonato Brasileiro mesmo. Não é a liderança por acaso que você fala aí, mas por que esse time tá lá? E vou além, é o melhor Botafogo da era dos pontos corridos. Eu não vi nesses últimos 20 anos um Botafogo tão bom, tão competitivo e tão promissor quanto esse. Ponto. Tô dizendo que vai ser campeão, não. Não sei quem vai ser campeão. Pode ser o Grêmio, do Renato, pode ser o Flamengo, do Sampaoli, pode ser o próprio Galo, que eu vou falar já já, o próprio Palmeiras, nunca se descarta o Palmeiras das disputas, mas o Botafogo tem que ser tratado como real candidato ao título brasileiro, competindo pelo título. Ponto final. A oscilação do Palmeiras é o seguinte, Palmeiras é aquele time que perde tão pouco, que oscila tão pouco, que 2 derrotas viram um princípio de crise. Claro, não é uma questão de fora para dentro, não tô querendo plantar nada, mas você pega ali um pouco da... Tudo bem que é uma torcida que tem como característica ali a corneta, o amendoim. A gente sabe como o palmeirense é exigente, ele cobra mesmo, e tem que ser, né? Mas você pega algumas coisas assim, até alguns questionamentos sobre o Abel, você fala, caramba, foram 2 derrotas, gente. Não é que ele não deva ser questionado, mas acho que a gente precisa dar o senso de proporção das coisas, né? Você pega, por exemplo, Rony e Veiga. Eles voltaram mal da data FIFA. Você não levar em consideração que a data FIFA teve um impacto negativo nesses 2 jogos, especialmente na derrota para o Bahia do meio de semana, um impacto negativo na vida do Palmeiras, é você ignorar um dado da realidade. O Palmeiras, eu ia fazer a comparação, aí vocês vão falar, aí o Jorge está viajando. O que você já consumiu pela manhã? Nada. Tô em jejum, inclusive. Sabe o Real Madrid? Real Madrid se acostumou na Espanha a ganhar tanto, a perder pouquíssimo, que se ele tropeçar 2 vezes, vira capa de jornal, vira tipo Palmeiras hoje no Brasil. Nossa! Vocês entenderam, né? Não estou dizendo que o Palmeiras é o Real Madrid, porque não há clube do tamanho do Real Madrid do mundo, tá? Ele é o maior de todos, não estou comparando ninguém com o Real Madrid, porque não dá para comparar ninguém com o Real Madrid. Mas o Palmeiras, ele virou isso pro futebol brasileiro. Nossa!
Como assim o Palmeiras tem 2 derrotas seguidas? A temporada não acabou, gente. O Palmeiras tem totais condições de retomar e acho que vai rapidamente retomar o seu nível de competitividade, as coisas vão se encaixar novamente. Assim, o Palmeiras não sofreu nenhum desmanche, o Palmeiras não tem uma enorme sequência de tropeços, de más atuações, menos. Por favor, o Palmeiras não saiu da briga pelo título brasileiro. 8 pontos, sendo que um dos 2 jogos contra o líder já aconteceu e você já perdeu, é uma distância grande? Claro. É complicado, né? Mas, pô, é o Palmeiras, gente. É o Palmeiras do Abel. Falando em Abel, o Abel ontem saiu, o Luiz Castro o procurou, não o encontrou, não conseguiu cumprimentá-lo, isso virou uma grande coisa. Gente, sim. Uma coisa é, o Luiz Castro se dirige ao Abel, eles têm um contato visual, o Luiz Castro estica a mão, o Abel recusa o cumprimento e vai embora. Aí nós teríamos um gesto de falta de educação condenável. Seria notícia. O Abel saiu assim que o juiz apitou, ele não esperou. Ele virou e foi embora. Ele estava puto porque perdeu o jogo. Assim, onde isso virou crime? Eles são amigos, inclusive, ele e o Luiz Castro. Cabeça quente. O cara tá ali com sede de vitória. O Abel tem, assim, comete, e eu aqui no canal aponto várias vezes, vários excessos pelo seu espírito ultra competitivo. E excessos que a gente vê nas expulsões, em reclamações, chute do microfone, aqueles negócios todos. Mas ontem, aquilo ali, as pessoas quererem transformar no mais um episódio que comprova que o Abel é um monstro, que tem que ser exterminado do futebol. Ah, gente, menos. Pô, que preguiça, né? Menos. O que aconteceu ontem não foi nada. Falando em técnico, Coritiba ontem tomou 5 do Grêmio. Coritiba não ganha um jogo há 4 meses. Uma vergonha para um clube que já foi campeão brasileiro, um clube da elite, dos 20 da primeira divisão, não ganhar uma partida há 4 meses. E aí o Antônio Carlos Zago chegou e disse o seguinte na coletiva, em Porto Alegre: gente, se não reforçar, vai cair rapidinho. É a mesma galera aqui que fracassou, mesmo elenco, que fracassou, não chegou nem na semifinal do estadual, que caiu cedo já na Copa do Brasil. Se não reforçar, cai para a Série B e cai rapidinho. O Antônio Carlos Zago está errado? Claro que não, gente. Ele está se eximindo de culpa? Acho que não. Ele faz parte do problema, mas sabemos, quem acompanha o ano do Coritiba, quem vê o Coritiba jogar, quem enxerga as limitações do elenco, vai constatar que pode trazer qualquer treinador que for, pode trazer o Pepe, pode trazer o Jürgen, né? Pode trazer o Carlo, traz essa galera aí, ninguém vai resolver. O elenco do Coritiba é fragilíssimo. É triste ver um time como o Coritiba de 36 pontos disputados somar apenas 4. Coritiba virou sparring no Campeonato Brasileiro. É uma tristeza. É uma tristeza. Mas o que o Zago falou é verdade. Eu não sei se eu tô gravando o vídeo agora, eu não sei se o Zago foi demitido agora, segunda-feira pela manhã, por essa declaração, porque geralmente acontece isso, né? Mas ele falou a verdade. O Coritiba tem hoje o pior time do Campeonato Brasileiro. E essa coisa de pode trazer quem for que não vai resolver, se aplica a vários outros clubes. Se aplica ao Santos Futebol Clube. Alguém tem alguma esperança de que o Paulo Turra vai conseguir uma grande mudança de comportamento, de desempenho desse Santos? Ontem mostrou, mais uma vez, o Flamengo fez um treino de luxo contra o Santos, né? O Santos ia lá, o Flamengo fazia de novo, o Santos ia lá, o Flamengo fazia de novo, porque é o Santos que tem um nível de competitividade baixo, tem um nível de concentração baixo, tem um teto técnico baixo e tá aí a 2 pontos da zona de rebaixamento. É a realidade, é essa. Flamengo, 2 jogos tomando 10 gols é muita coisa, né? Tomando 6 gols em 2 jogos. 6 gols em 2 jogos. É muita coisa. É um time que tem sofrido demais. E não só na era Sampaoli, ainda com o Vitor Pereira. É o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo nesse ano. É um time que consegue competir ofensivamente. É um time que ontem é um resultado que a gente deve olhar com ressalvas. Não é que a vitória não seja importante, mas com ressalvas, porque o Flamengo enfrentou um dos piores times do campeonato. O Santos é um dos piores times do campeonato, isso indiscutivelmente. Então é uma vitória importante, mas que você tem que olhar, caramba, né? Jogou contra um time muito fraco e tomou 2 gols desse time muito fraco. É um sinal de alerta. O desempenho individual e coletivo da defesa do Flamengo é um desempenho abaixo. É um desempenho que tirou muitos pontos do Flamengo no campeonato. Se o Flamengo hoje olha para o líder lá na frente, 8 pontos à frente, muito porque também a sua defesa atrapalhou demais essa campanha.
O líder, inclusive, tocou 3 gols do Flamengo dentro do Maracanã. Olha a quantidade de gols que esse time tem levado e a quantidade de finalizações que ele tem proporcionado aos adversários nos últimos jogos. É dever de casa, sim. Número 1, número 2 e número 3, porque sem isso não adianta. Se a fase do Gabigol voltar a ser exuberante como já foi. Se as bolas do Pedro voltarem a entrar nos gols adversários como vinham entrando, tá resolvido. Não vai adiantar. Mesmo assim, o desempenho defensivo... E a culpa não era só do goleiro Santos, que não estou dizendo que ele não deveria ter perdido a posição. Sim, o Santos individualmente vinha muito mal, mas ele não era o único culpado pelos números defensivos que o Flamengo tem no ano. Pelos números ruins e preocupantes, não são números compatíveis de time que está brigando lá em cima. Definitivamente. Hulk. O Galo sábado perdeu para o Fortaleza. O Hulk, depois do jogo, reclamou da maratona de viagens do Atlético. Aí, Hulk, você vai me desculpar. Você tem aqui no canal alguém que tenta enxergar a tua razão nas reclamações. Eu acho, por exemplo, que você, Hulk, tem sido perseguido pelas arbitragens no Brasil. Postei isso em texto, em Twitter, falei isso em vídeo. Nem todo mundo concorda, mas é a minha opinião. O Hulk é um cara marcado pelas arbitragens do Brasil. Vários lances não são marcados em cima do Hulk por uma má vontade. Pelo menos eu percebo assim, posso estar errado, uma má vontade dos árbitros com o Hulk. Então, muitas vezes existe isso. Muitas vezes tem também um exagero do Hulk nas reclamações em campo e até uma perda de foco dos jogos, de tão voltado que ele fica para as reclamações de arbitragem. Com ou sem razão, nem entrando nesse mérito. É só analisando o comportamento do Hulk e o quanto isso pode ser prejudicial ao jogo dele. Agora, depois de uma derrota, você vai falar da maratona de viagens? Hulk, primeiro assim, viagem para Fortaleza... Ano passado tinham 2, esse ano tem uma só, porque o Ceará caiu. O Ceará já não está mais na primeira divisão. Então você só foi a Fortaleza uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Todos os clubes irão. E jogar 3 competições e ter um calendário... O Galo já não joga 3, tá, Hulk? O Galo joga 2. Então, nas semanas de Copa do Brasil, e teremos 2 semanas de Copa do Brasil agora em julho, o seu time vai fazer menos viagens, o seu time vai ficar em Belo Horizonte, porque ele foi eliminado de maneira ridícula e vexatória pro Corinthians. Então, Hulk, assim, por favor, cara, é uma declaração que não soa legal, que a gente pode falar, assim, a corda tá esticada, 4 meses de campeonato estadual é muito, né, a gente não parava nem pra data FIFA, tem um monte de coisa no calendário que a gente pode discutir e deve discutir, e o Hulk, como um cara importante, de um clube importante do Brasil, deve ser uma voz pra isso, mas, você tem que buscar um momento oportuno pra isso, e o argumento certo, o argumento válido, você falar isso depois de uma derrota, você não tá mostrando o interesse em colocar o dedo na ferida e mudar e promover um debate construtivo sobre o calendário do futebol brasileiro. Você está apenas justificando uma derrota que acabou de acontecer. Aí não dá, Hulk. Aí desculpa. E sobre Corinthians, para fechar, que foi o time que eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Está provado, e vou repetir isso aqui, e que corintiano algum fique chateado, mas se ficar também, paciência, que naquela noite, olha o futebol que o Corinthians jogou sábado em Curitiba, olha o futebol paupérrimo que o Corinthians vem desempenhando nessa era Vanderlei Luxemburgo. Eu vi torcedor dizendo o seguinte sábado, e com razão, hein? Com o Lázaro não estava tão ruim. E por mais que seja incrível, é verdade. Está provado, o futebol apresentado de lá para cá está mostrando isso. Naquela noite, o Corinthians se dedicou, se empenhou, o Roger Guedes jogou demais, foi uma noite muito legal do Corinthians e Itaquera, como já tinha sido contra o Remo, por exemplo, na fase anterior, o Corinthians transpirando, lutando, se superando para buscar o gol do finalzinho, classificar e tal. Tudo bem, os méritos estavam ali, mas foi muito mais uma eliminação do Atlético do que uma classificação do Corinthians. A começar pelos 5 erros do Cudê na escalação, os 5 titulares que ele inexplicavelmente tirou do time. Futebol do Corinthians é muito preocupante, briga contra o rebaixamento mesmo com o Vanderlei Luxemburgo. A evolução que houve foi muito pequena, quase nula, e esse é o quadro que a gente vai ter pelas próximas rodadas, muito provavelmente. Bom, deu para falar resumidamente de um monte de coisa que aconteceu no fim de semana. Se faltou algum tema, me lembra aqui. O Bahia. Bahia, a virada que o Bahia tomou no fim de semana, com um jogador a mais, volta para o segundo tempo, toma 2 gols em 4 minutos. Recentemente,
Tinha muito torcedor do Bahia chateado com uma projeção que a gente fez lá na TNT Esportes sobre a Copa do Brasil. E, na minha opinião, isso não mudou. O Bahia, entre os 8 classificados para as quartas de final, me parece o time que jogou menos futebol no ano. Me parece o mais frágil dos 8. Se vai passar pelo Grêmio ou não, se isso vai se confirmar na prática, não sabemos. Mas, caramba, que a derrota de sábado, minha nossa, é difícil achar explicação. Por mais que a gente saiba que era o Fluminense do outro lado, mas é o Fluminense que tá aí, né, no momento irregular. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa semana pra todo mundo. Você gostou dessa pegada do vídeo de segunda, da gente pegar um pedacinho de cada coisa importante do fim de semana, misturar tudo, dar opiniões? Deixa essa opinião, essa impressão nos comentários também, que nos ajuda muito, tá bom? Like, se inscreve no canal, ativa o sininho e link do Telegram está na descrição. Tô te esperando lá também. Tchau.